A graça e a paz de Jesus Cristo, nós começamos no dia 2 de novembro a fazer a leitura do livro Uma Vida com Propósito, escrito por Rick Warren. E esse livro é um devocional que tem como objetivo aproximar-nos de Deus num período de 40 dias. No dia 1, nós falamos que tudo começa com Deus. No dia 2, você não é obra do acaso. No dia 3, nós falamos sobre o que dirige a sua vida. E hoje nós estamos no dia 4, que é criado para ser eterno. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus certamente não teria criado um ser como homem para que este existisse somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Eu vou ampliar esse QR Code aqui na tela. E se você quiser colocar o teu telefone celular para esse código, o autor, o Rick Warren, ele grava um vídeo que está disponível para cada dia desse devocional. Então você pode acessar o vídeo do próprio autor, onde ele fala a respeito desse dia 4, criado para ser eterno. Vou deixar o código aqui por alguns instantes. Então agora nós vamos fazer a leitura do dia 4. Você que está acompanhando essa leitura, criado para ser eterno. Esta vida não é tudo que temos. A vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação, a pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Seu tempo aqui é como disse Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou, segundo sua imagem, para viver eternamente. Embora saibamos que, com o tempo, todos morreremos, a morte parece sempre anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia, nosso coração irá parar de bater. Então, será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo, mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo, como casa.
A Bíblia diz: de fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar a Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. C.S. Lewis disse: existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes, indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. À luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo e passa a dar maior valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. As prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, modismos e valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Voltando aqui um pouco, nós vemos aqui um destaque. Esse destaque aqui no canto. Esta vida é uma preparação para a próxima. Então agora vamos prosseguir. Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente para esta vida, eu sugeriria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações de longo prazo. Mas, e isto faz toda a diferença, a morte não é o fim. Ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso existem consequências eternas para tudo o que você faz aqui.
Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio no curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo o que você não vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que, neste exato momento, Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu, seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia, Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. C.S. Lewis expressa o conceito de eternidade na última página de As Crônicas de Nárnia, uma série de histórias infantis que formam uma coletânea. O que o C.S. Lewis diz é isso aqui: para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais que as poucas décadas que você passará neste planeta. É mais que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Salmos capítulo 33, versículo 11. Aqui no canto, um destaque. À luz da eternidade, os valores mudam. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros.
E mesmo nessas ocasiões são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismo e superficiais, baseados na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, como se ela não fosse inevitável. Veja Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si, mas consistiam numa preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento do seu tempo neste mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o nascimento na vida eterna. A Bíblia diz: este mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras desta vida definem o destino do que está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último. Matthew Henry, em seu Commentary on the Old Bible, é o comentário de toda a Bíblia, de 1721, escreveu: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Agora vem as tarefas da meditação desse dia 4. O Rick Warren, que é o autor desse livro, desse devocional, passa sempre no final da leitura 3 tarefas. Então aqui, pensando sobre o meu propósito de vida do dia 4. A primeira tarefa: tema para reflexão. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Então, como nós lemos ao longo desse texto que o autor escreveu, criados para a eternidade, ele mostra que nós não vamos viver apenas o nosso tempo aqui nessa vida terrena, mas a nossa vida aqui na Terra dura, quando muito, 100 anos. A Bíblia fala que logo após o dilúvio, Deus estabeleceu que o tempo máximo da nossa vida na Terra é de 120 anos. Nós encontramos muitas pessoas que chegam até os 100 anos, mas elas morrem aos 100 anos. Algumas morrem com 101, 102, 103 e até 104. Mas é muito raro encontrar alguém que tenha chegado a 105 ou até mais que 105 anos. Já é muito raro encontrar pessoas que vivem até os 100 anos. Quando abrimos o Salmo 90, que foi um salmo escrito por Moisés, nós lemos ali
que a nossa vida aqui na Terra é muito limitada. Chegamos até os 70 anos e se alguns chegam até 80 pela sua robustez, têm os seus últimos anos como enfado e cansaço. Isso é o que Moisés escreveu no Salmo 90. No mesmo Salmo 90, no versículo 12, Moisés, na sua oração a respeito da nossa passagem nessa terra, o Salmo 90 é um salmo que fala sobre a transição da nossa vida, como nós somos transitórios, passageiros. No versículo 12 está escrito: Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Então Moisés pede a Deus que, ao viver cada dia, ele possa chegar no último dia com um coração sábio. E um coração sábio é um coração que todos os dias pensa a respeito da sua morte e a respeito de como será o seu último dia nesta vida. Porque o último dia nesta vida abre a passagem para a eternidade. E a eternidade é muito maior do que 100 anos. Por mais que alguém viva 100 anos, a eternidade, ela é um tempo que não tem fim. Então, preocupar-se com as questões e situações desta terra e levar as coisas dessa vida como se fossem as únicas coisas que existem, é uma tolice. Existe muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. Quando a tarefa 1 coloca esse tema de reflexão, ela faz pensar nessas questões. Nas questões de como os seres humanos valorizam tantas posições, cargos, poder, fama, riqueza, dinheiro, e elas se esquecem que tudo isso vai ficar aqui na Terra. E que a única coisa que vamos levar é a nossa alma para Deus ou para o diabo. Então preste atenção, porque há muito mais nesta vida do que apenas o aqui e o agora. A segunda tarefa é memorizar um versículo. Hoje, no dia 4, o versículo para ser memorizado é este que diz: Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João capítulo 2, versículo 17. Então, esse versículo fala claramente que esse mundo vai desaparecer. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer. E a última tarefa é uma pergunta para meditar. Já que fui feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje devo parar de fazer e qual a única coisa que devo começar a fazer? Já que eu fui feito para ser eterno, já que eu fui criado para viver para ser eterno, qual é a única coisa que eu hoje devo parar de fazer? Qual é a única coisa que hoje eu devo parar de fazer? Você deve escolher alguma coisa que você tem feito que é pecado e você deve começar a se empenhar para não fazer mais. E qual é a única coisa que eu devo começar e fazer? A única coisa que precisamos, que devemos começar a fazer é receber a Jesus, pensar que somos eternos
pensar se vamos estar com Deus ou se vamos estar no inferno em razão das consequências que são eternas, e corrigir as rotas do meu caminho. O que eu devo parar de fazer agora? Qual é a única coisa que eu devo começar a fazer? Quais são as coisas que eu preciso começar a fazer? Então, esse é o dia 4, que o título desse dia é Criados para ser Eternos. Então, nós fomos criados para sermos eternos.